Seja bem-vindo a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. Estaremos estudando a 10ª lição, A lição 10. Essa lição tem como texto base Números capítulo 1, de 1 a 4, e capítulo 26, de 1 a 4. O título dessa lição é Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel. Quem escreveu essa lição foi o pastor Silvio César Cândido Torres. Ele é casado com Maria da Glória Cândido da Silva Torres, pai de Sara, Elias, Eliseu, e atualmente é pastor-presidente da primeira Igreja Batista em Jardim Pitoresco, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, desde 2008. Desde já, nosso agradecimento a esse querido pastor pelas suas lições edificantes ao nosso coração. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel. Primeiro nós vamos ler o capítulo 1, proposto aqui pelo pastor Silvio César, capítulo 1, deixa eu buscar aqui rapidinho, que diz assim: Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos que saem à guerra em Israel, este contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. E estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. 26, capítulo 26 agora, vamos ler também, de 1 a 4. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés, Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. E falaram, pois, Moisés e Eleazar, sacerdotes, cabeça de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: Contai ao povo de idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e os filhos de Israel que saíram do Egito. Então, irmão, nós vamos estudar agora a 10ª lição, que tem como título Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel. Hoje vamos fazer uma reflexão panorâmica sobre o livro de Números. Este livro é muito importante para conhecermos as dificuldades oriundas da rebelião e as bênçãos da obediência e a importância da perseverança nas promessas de Deus. Convido a você a estudar esse precioso livro da Bíblia. O autor está fazendo esse convite a nós a refletirmos sobre a história, de Israel, e há também algumas dificuldades oriundas da rebelião, bênçãos e obediência e a importância da perseverança às promessas de Deus. Primeiro ponto desse estudo, Números é um livro muito importante. O livro de Números narra as muitas experiências do povo de Israel no deserto, relatando acontecimentos históricos vividos pelos israelitas durante o tempo em que peregrinaram pelo Sinai. Vale lembrar, irmãos, aqui que na saída do Israel, não foram só os israelitas, mas uma mistura também de muitos povos ali se fizeram presente ali em Israel, Então eles saíram com muitos desses. Porém, curiosamente, o livro recebe esse nome em virtude
do recenseamento das tribos israelitas em duas ocasiões. O primeiro logo no início do capítulo 1 e o segundo no final do capítulo 26. O livro de Número também é chamado Livro das Jornadas, né? Exatamente porque estava em caminho da terra prometida, né? A caminho da terra prometida. O que nos parece bem mais adequado do que sua natureza e finalidade. Então, lembrando aqui, irmão, que esse estudo ele vai falar do primeiro recenseamento logo no início e depois outro recenseamento no final do livro, também no capítulo 26. O livro também registra os percalços na peregrinação do povo de Israel, por não crer nas promessas de Deus. Aquela geração, lamentavelmente, não entrou em Canaã. Então, os irmãos podem observar que a não perseverança e a desobediência, né, da palavra de Deus não permitiram que essas pessoas, esse povo, né, parte desse povo não entrasse na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, Números 32 e versículo 12. Vamos estar lendo também aqui, 32, versículo 12. Exceto Caleb e os filhos de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Naum, portanto perseveraram em seguir ao Senhor. Então, irmão, hoje nós estamos aqui na terra em jornada à nova Canaã. Então é interessante que nós tenhamos perseverança. Aprendemos uma preciosa lição aqui para nossas vidas. Quantas bênçãos nós podemos perder justamente por não crer nas promessas de Deus. É importante nós termos a convicção, irmão, das promessas de Deus. Aquele povo, depois de ver todos os sinais poderosos que o Senhor realizara no Egito e no Sinai, ainda permaneceu obstinado. Não foi por falta de sinais, por Deus mostrar quem Ele era, porque muitos sinais foram feitos ali. Tirar água da rocha, mandar cordonizes, muitas outras coisas. A própria luz, né, a tocha de fogo que acompanhava eles e a nuvem que acompanhava eles, já era motivo deles acreditarem no poder de Deus. Quando eles passaram pelo mar, né, o mar se abriu, então deveria também, mas ele era um povo obstinado, um povo que a tendência era cair em pecado. E não crer no cuidado e das promessas de Deus. Deus tem as suas promessas que Ele cuida de nós. Devemos ter o mesmo cuidado para não repetir os mesmos erros do povo de Deus do passado. Então, irmãos, aqui o autor ele faz essa narrativa, né? essa fala, nos alertando que não devemos cair no mesmo erro do povo do passado. Com efeito, como consequência da falta de fé, o povo peregrinou no deserto e no mesmo deserto pereceu em punição. Nós sabemos que é relatado que esse povo peregrinou ali basicamente 40 anos. De um lado para o outro não encontrava a saída. Mas exatamente porque aquela nação deixou de crer e pela sua falta de fé no Deus Criador, e eles se perderam no deserto. O trajeto que levaria uma viagem relativamente curta para aqueles tempos, cerca de 11 dias, olha só, 11 dias seria o suficiente para atravessar aquele deserto. Tornou-se uma agonia de 40 anos. 40 anos ali se perderam naquele deserto. Precisamos estar atentos nas promessas de Deus, em obediência a Ele para também não perecemos em meio aos desertos que
a nossa peregrinação neste mundo nos impõe. Então, irmãos, vale lembrar que devemos ter fé, permanecer com a fé em Cristo, para não perdermos de vista a terra prometida. Assim, o livro de Números é muito importante, por não se tratar apenas de um acontecimento da história do povo de Israel, mas também pelo fato de que todas as coisas nela relatadas contribuem e muito para a nossa edificação espiritual. Hoje nós temos a lição aqui, né, nesse passado, e para que no presente nós não caiamos nos mesmos erros do passado, mas faz um alerta para o presente. Podemos aprender coisas preciosas, lições até mesmo com os erros e fracassos dos filhos de Israel. Evitar repeti-los em nossas vidas. Número, portanto, está repleto de aplicações relevantes para a nossa vida cristã hoje. Então, nós vemos que a Bíblia, esse quarto livro, ele fala exatamente, é atualíssimo sobre os acontecimentos até atuais, fazendo referência nesses dias, para que nós não caiamos como aquele povo do passado, o povo de Cristo, o povo de Deus caíram e pereceram no deserto. Então nós vimos aqui, nesse primeiro tópico, Número é um livro muito importante, e realmente o é. Nesse segundo tópico nós vamos ver Número, fidelidade e cuidado de Deus. A Bíblia diz que ainda que nós não fôssemos fiéis a Deus, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si próprio. A fidelidade e o cuidado de Deus. No livro de Números, podemos aprender a história de um povo que muitas vezes ficou desanimado com medo. Nós sabemos que o medo paralisa, irmão? Diante das dificuldades, é inevitável que fiquemos, em alguns momentos de nossa vida, desanimados e que tenhamos medo em meio às lutas, incertezas e desafios. O livro de Números, porém, nos mostra como não devemos reagir diante das dificuldades da vida. O livro de Números, porém, nos mostra como não devemos reagir diante das dificuldades da vida. Não podemos sucumbir, Sucumbir, irmão, é estar indeciso, nas promessas de Deus. Temos que ter certeza. Diante do medo, da frustração ou desistir das promessas de Deus. Para conosco, mas ao contrário, mantermos firmes, focados na direção do Senhor. Por isso que acho que em Hebreus, diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Devemos ter o foco em Jesus Cristo. Em decorrência desse medo e frustração, uma atitude muito comum do povo é mencionada de forma coerente: a rebelião contra o Senhor. Quando nós lemos esses livros, irmãos, nós vamos ver que a rebelião de Corá, Dan e Abirão foram também ali devorados, e outros rebelião que lutava contra Moisés, achando que Moisés tinha tirado de uma terra e levado para o deserto para matar de fome e sede, contra o Senhor, contra Moisés, o homem que Deus escolheu para ser o líder desse. Esse tipo de reação é comum diante do medo e da frustração, pois ao nos sentirmos assim, procuramos encontrar culpados para a nossa situação. Quase sempre esquecemos-nos que muitas das vezes nossos fracassos são resultado da falta de fé. Realmente, irmão, quando eles pereceram ali, é porque eles duvidaram da promessa de Deus,
que levaria eles até uma terra que emana leite e mel, ou da desobediência ao Senhor. Não bastante, o livro de Números também mostra de forma extraordinária a fidelidade de Deus, o seu cuidado e paciência permanente para com o seu povo. Século mais tarde, o grande reconstrutor Neemias recorda que, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, eles disseram: Este é o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Os irmãos veem que a rebeldia foi um ponto tão grande que eles fizeram o que Deus tinha proibido, né? Que não se fizesse nenhuma imagem de escultura, nem adorasse e prostrasse diante de qualquer imagem, né? Que é um momento de rebelião e blasfêmia. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, das misericórdias do Senhor, somos a causa de não ser consumidos. O Senhor é misericordioso. Não os deixaste no deserto, coluna de nuvem, nunca se apartou de dia e de noite, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para iluminar. Olha o que eu falei, né? Ali estava o Senhor presente entre ele nessa coluna, na coluna do fogo e também na coluna de nuvem. Estava ali o Senhor. E isto pelo caminho por onde havia de ir, e deste o teu bom espírito para os ensinar. E o teu maná não retiraste da sua boca, água lhe deste na sua sede. Olha só, irmão, né? De tal modo que sustentaste 40 anos, ainda que tivesse no deserto, Deus sustentou aquele povo. Nada lhes faltou. Suas roupas não se envelheceram, seus pés não se incharam. Neemias 9, 21. Vamos ler essa passagem de Neemias que fala sobre a peregrinação do povo no deserto. Neemias, né? Vamos acelerar aqui, crônica. Aqui, crônica. Neemias 9, né? 9, 18 a 21. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, eles disseram: Este é teu Deus, que te tirou da terra do Egito, cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das suas misericórdias, não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca dele se apartou de dia para o guiar pelo caminho. A coluna de nuvem de fogo de noite para o alumiar e mostrar o caminho por onde havia de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, o teu maná que retiraste da sua boca, água lhe deste na sua sede. Desse modo sustentaste 40 anos no deserto, falta nenhuma tiveram, e suas vestes não se envelheceram, e seus pés não se incharam. Então vê que Deus sempre providenciou tudo para eles, e mesmo assim eles eram um povo obstinado a pecar, né? Deus sempre cumpre os seus planos, pois sua vontade é soberana. Como é bom servir ao nosso Deus, e Ele é infalível em suas promessas, fiel em seu amor, poderoso para cumprir cada propósito em suas vidas. É notável também a liderança e firmeza de Moisés muitas vezes. O grande líder ficar impaciente ou indignado com as atitudes do povo. Porém, é inegável o amor e a dedicação que ele devotava àqueles a quem o Senhor ordenara que os tirasse do Egito. Irmãos, um homem que era, como a Bíblia diz, muito manso, Moisés. Ele era um intercessor pela nação. Muitas vezes Deus queria até fazer da descendência de Moisés uma nova nação. Mas nós vemos que Moisés falou, até intercedeu pelo povo a Deus. Mesmo assim, esse povo ainda era um povo rebelde, contradizente e blasfemador. Mas Deus teve misericórdia, foi compassivo com eles, por amor, né?
Por fim, embora Números registre a causa e as consequências da desobediência de Israel e seus respectivos fracassos, podemos perceber que nada disso frustrou os planos de Deus. Ainda que esse povo fosse um povo rebelde, um povo contradizente, Deus fez o plano dele acontecer. Pois no final do livro vemos Israel nas fronteiras da terra prometida, para onde uma nova geração do povo esperava entrar. Nós já falamos aqui que foi esses dois grandes líderes, Josué e Caleb. Números. Ponto 3, né? Números, lições espirituais. Então nós falamos no primeiro ponto aqui, Números é um livro muito importante. Número, fidelidade e cuidado de Deus. E agora nós vamos falar número, lições espirituais. Podemos aprender inúmeras lições do livro de Números, porém pretendo apresentar aqui 5 lições. A primeira, que é a apresentação do tabernáculo, é central no livro. Isso representa a centralidade em suas vidas. Então, foi uma ordem de Deus a construção desse tabernáculo, onde Deus se faria presente ali no tabernáculo, onde seria a morada, a casa de Deus. Todas as vezes que removemos a centralidade de Deus da nossa adoração, como aconteceu inúmeras vezes na história de Israel, experimentamos tristes consequências em nossas vidas espirituais. Olha só a colocação do autor aqui. Todas as vezes que removemos a centralidade de Deus da nossa adoração. Então, irmão, vale apenas recomendação lembrarmos que Deus tem que estar no centro da nossa adoração, ser a peça principal. Jesus Cristo, o Senhor, tem que estar no centro da nossa vocação e adoração. Segunda lição é o fato de que o Senhor sempre está no controle de todas as situações. Mesmo ali, diante das dificuldades do deserto, dos perigos, Deus está no controle. Deus está no controle dessa pandemia. Nós vemos que se o povo clamasse, com certeza, há muito já te seria nos libertado. Mas é porque o povo é obstinado e não clama aonde deve clamar, não busca aonde deve buscar. Se nós clamássemos a Deus, Ele ouviria. E Ele ouviu, mesmo assim. Deus permite muitas coisas acontecer para que nós abrimos os nossos olhos, né? O nosso Deus está sempre no governo de todos os acontecimentos. Isto é, portanto, um grande conforto, pois em Deus podemos descansar e termos a confiança de que toda e qualquer tentativa de rebelião será inútil. Olha só, né? Então, desde o início, o homem tem sido um ser rebelde aos mandados de Deus, à obediência, e isto será inútil. A terceira lição é que Deus nos exige confiança, obediência total. Obediência sempre nos conduz às vitórias, né? No entanto, a desobediência sempre nos conduzirá aos fracassos e derrotas na vida cristã. Aquele povo que passou ali no deserto, se eles não fossem desobedientes, a história deles seria diferente, seria mais tranquila, mais sossegada, porque as lutas viriam, mas eles venceriam. Então vale a pena obedecer à voz de Deus. A quarta lição é que a nossa vida aqui deve ser encarada como uma peregrinação. Para tal, precisamos tirar lições a partir de cada etapa das nossas vidas. A experiência do povo relatada em Números e nos mostram isso. 1 Coríntios 10, 10. Vamos ver aqui. 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios. E murmuraram, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio,
como figura, estão escritas para nossa vida, para quem já são chegados os fins dos tempos. Então, irmão, aqui faz uma grande alerta sobre a murmuração daquela época e hoje. Deus também abomina os murmuradores, as pessoas que murmuram sem conhecer dos fatos realmente que Deus está no controle, que Deus tem controle de todas as coisas. Por fim, a quinta lição consiste no fato de que todas as coisas foram escritas na palavra para a nossa exortação e ensino. Então, irmão, quando nós lemos a Bíblia, não é um mero livro, mas é um manual escrito para nós não cometermos os mesmos erros dos homens, dos servos de Deus que falharam, que pereceram, que foram frustrados por não obedecer à voz de Deus. Não devemos cometer os mesmos erros desses homens do passado, mas devemos ser fiéis, obedientes e crer nas promessas de Deus. É importante a lição que o pecado sempre constitui um problema que necessita ser tratado diretamente com Deus. Devemos estar sempre vigilantes a fim de que não morramos no deserto. Vigilante e constante, irmãos, tem que ser a nossa vida. O próprio Senhor Jesus disse: olhai, orai e vigiai. Então, o vigilante, ele tem que sempre estar preparado, como um soldado que está sempre alerta. Já indo para o final do nosso estudo, para pensar e agir, Deus honra a fé, porém pune a incredulidade. Israel duvidou da palavra de Deus, não entrou na terra prometida. Peregrinando, por causa disso, 40 anos no deserto, um claro exemplo de que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Vamos ver aqui. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, irmão, nós temos que crer, ter fé, que ele está sempre pronto para nos guiar. De acordo com Números, pode haver momentos perdi aqui, irmão. Momento em nossas vidas em que Deus nos permita passar por algumas experiências prolongadas no deserto, não somente a fim de nos chamar a atenção, mas para promover mudança em nossas atitudes e pensamento. Então Deus sempre está passando essas experiências para nos chamar a atenção e promover mudanças em nós. Número nos ensina que escolhas erradas sempre trazem consequências específicas, sendo que algumas delas são bastante dolorosas. Se, por outro lado, a obediência nos traz alegria, a desobediência sempre nos conduz à tristeza, é verdade. E, por fim, quarto ponto, o livro de Números nos ensina que, embora tenhamos que experimentar o deserto, viver nele é uma questão de escolha. Deserto é lugar de passagem e não de morada permanente. Então, irmãos, permanecendo firme, que nós vamos passar por esse deserto na nossa peregrinação e muito breve, quando Cristo assim vier buscar sua igreja, ou nós partimos ao seu encontro, nós estaremos sempre com ele nesse paraíso, no céu. Quero agradecer aos amados irmãos e amigos que têm se inscrito no nosso canal e têm visto nossos vídeos e têm participado dessa escola digital, que leva até o nome do nosso canal,
E você, meu amigo que ainda não se inscreveu, se quiser se inscrever, esteja à vontade. Se tem gostado dos nossos estudos, venha conosco até o próximo estudo. Mas antes, estarei agradecendo a Deus pelas nossas vidas, pela minha vida, pela vida de vocês, pedindo pela essa guerra, né, que está acontecendo agora lá, Rússia e Ucrânia. Nós sabemos que em Tiago, né, vou até abrir aqui, Tiago, que fala sobre guerra. Tiago 4, acho que é 4, né? Olha só, irmãos, interessante, né? A Bíblia é atualíssima mesmo. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Então aqui já está uma resposta de onde vem a guerra, né? Das cobiças, dos deleites, dos prazeres, do orgulho e das vaidades, né? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Como é importante, Senhor, aprendermos sempre na sua palavra, que ela vive eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Pai, esse livro de Números nos faz um alerta de que os homens do passado, os teus servos, pereceram lá no deserto, cometendo os erros, porque não perseveraram no caminho do Senhor. Foram rebeldes e desobedientes. Pai, quantos ensinos tem nesse livro, Senhor? Apenas comentamos esporadicamente, ó Deus, alguns dos fatos que ali aconteceram. Mas esse livro é muito mais profundo, Senhor, que trata de um acontecimento, de uma formação de uma nação, ó Deus, que estava aprendendo a conviver com o seu Rei e Senhor e Deus. Obrigado, Deus, por o Senhor nos dar esse ensinamento até esses dias atuais. Nos mostra como não devemos cair nos mesmos erros. Agora, Pai, eu quero usar dessa oração também como intercessão, ministro da paz. Que nós, Senhor, possamos buscar a paz em Cristo, que só Ele é o príncipe da paz. Deus, como a Tua palavra fala, da onde vem as guerras? E nós sabemos que a guerra é do inimigo, que ele usa das invejas, do orgulho, da vaidade, da presunção, tudo aquilo, Senhor, que é contrário ao Teu Santo Espírito. Perdoa-nos, ó Deus, faça-nos pessoas mais amáveis, mais sábias, pessoas que busquem Te agradar, que busquem Te obedecer. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo, o Teu único Filho, santo, puro, imaculado, Deus, que morreu e ressuscitou para dar vida a todos aqueles que invocam o Teu santo nome. É no nome desse maravilhoso nome, no nome santo de Jesus Cristo, que eu quero Te agradecer. Peço por todos, ó Deus, peço pela Ucrânia, peço pelos os russos, que eles busquem a paz, busquem, Senhor, fazer aliança de paz, e não a guerra, não a violência, mas sim, busque a paz, porque o Senhor Jesus é o príncipe da paz, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim nosso bom Deus nos permitir. Amém?
Com transmissão inaugural no dia 21 de abril de 2021, a Rede 316 tem avançado, proclamando o Evangelho através das plataformas de mídias sociais para o Brasil e o mundo. A Rede 316 surge neste cenário como uma plataforma online, inicialmente em áudio para a evangelização e discipulado de todo o Brasil. Quero agradecer a Deus e a toda a equipe da Rádio 316, onde todos os dias entra no meu lar, trazendo a palavra de Deus. Ela veio fazer a diferença no meu dia a dia. Tenho certeza que ela faz a diferença no dia a dia de cada um que escuta. Em pouco mais de 8 meses de operação, mais de 25 mil pessoas já baixaram os aplicativos da rede na plataforma www.rede316.com.br. Essa rádio ela tem nos ensinado bastante para minha família, nos ensinado a sermos fortes e a confiar mais no poder de Deus. Hoje eu estou morando aqui há 2 anos e 4 meses nos Estados Unidos da América, em South Carolina, ajudando a implantar uma igreja para brasileiros. E graças a Deus a Rede 316 ela se conectou a mim. Deus nos dá o privilégio, porque a 316 é uma companheira ideal para o nosso dia a dia. Além da plataforma, com a disponibilização de todo o conteúdo, a Rádio Web está ao vivo de 6 horas da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira. A Rede 316 hoje já conta com mais de 30 programas semanais. Nossos ouvintes já podem ouvir a web rádio 24 horas por dia e ainda baixar os mais diversos programas em formatos de podcast para compartilhamento em outras plataformas como WhatsApp e Telegram. E eles têm cumprido exatamente o propósito da rádio, que é levar a mensagem 24 horas. E gostaria também de parabenizar aos nossos pastores, aos nossos líderes por essa iniciativa, esse grande projeto missionário que é a Rádio 316. Estes são alguns dados importantes para nossa gratidão ao Senhor. Aplicativo com mais de 25 mil downloads, aplicativo com nota 5, plataforma com mais de 3 mil acessos diários, média de 8.500 ouvintes dia, contatos para retransmissão em emissoras locais. Até o mês de janeiro de 2022, tivemos aproximadamente 2 milhões de acessos registrados ao nosso sinal de áudio. Então eu quero convidar você que ainda não conheceu a plataforma da Rede 316 a entrar agora no site rede316.com.br e se você ainda não baixou o aplicativo, pesquise aí Rede 3.16 e acompanhe toda a nossa programação. Lá você vai encontrar estudos bíblicos, mensagens, canções, entrevistas, testemunhos missionários que glorificam a Deus e que compartilham o amor de Deus durante 24 horas por dia. Eu quero encontrar você lá. Compartilhando